Novo Kikoru! Ah! Esse vídeo era originalmente para ser um vídeo com os problemas gerais sobre Dragon Ball, e quando eu digo isso, eu digo toda a saga, incluindo basicamente o Dragon Ball clássico, o Dragon Ball Daima, o Dragon Ball Super. O Dragon Ball GT é separado porque o Dragon Ball GT, além de não ser canon, ele é bem ruinzinho comparado aos outros. E bom, eventualmente esse vídeo começou a se tornar mais e mais sobre o Ten Shinhan. E bom, eu decidi fazer um vídeo inteiro somente sobre o Ten Shinhan. Bom, quando o Ten Shinhan foi introduzido pela primeira vez, foi no Dragon Ball clássico, e lá ele já era mais forte do que muitos personagens. Logo no Dragon Ball clássico a gente consegue ver várias das técnicas que o Ten Shinhan acabou utilizando, que ele acabou sendo famoso por essas técnicas. A primeira sendo obviamente o Kikoru, que é basicamente a técnica mais famosa dele. A gente também tem o Shin Kikoru, que é basicamente uma técnica que é o Kikoru, só que mais aprimorado. E a gente tem dizendo que o Ten Shinhan consegue copiar o poder do adversário apenas olhando pra ele uma vez. Outra técnica que aparentemente hoje em dia só o Kuririn que tá usando, que o Dragon Ball simplesmente esqueceu que o Ten Shinhan tem essa técnica, é o Taioken. O Taioken foi inventado na verdade pelo Ten Shinhan. Pelo menos ele foi a primeira pessoa a ser vista utilizando. O Ten Shinhan conseguiu também imitar o Kamehameha, vendo ele pela primeira vez. E o Kamehameha é uma técnica que é bastante poderosa, considerada no universo do Dragon Ball. Então sim, o Ten Shinhan é bem casca grossa no Dragon Ball clássico. Mas mesmo no Dragon Ball Z a gente tem diversos momentos onde o Ten Shinhan acaba sendo muito, como é que eu posso dizer, formidável contra os inimigos. Basicamente a gente tem o trio de Ten Shinhan, Kuririn e Yamcha, que basicamente são os três humanos mais poderosos. O Mestre Kami acabou não sendo tão poderoso, mas ele ainda é bem poderoso comparado aos humanos normais. Enfim, não falando apenas de poder de luta ou de técnicas que o Ten Shinhan poderia usar, no Dragon Ball clássico a gente vê que o Ten Shinhan teve uma redenção. Sim, o Ten Shinhan foi o primeiro dos amigos do Goku que tentaram matar ele, ou eram inimigos dele, e que basicamente acabou virando um amigo e um guerreiro Z. O Ten Shinhan no Dragon Ball clássico era simplesmente um dos guerreiros mais formidáveis, se não o guerreiro mais formidável do mundo. Sim, o Ten Shinhan conseguia ser um rival pro Goku. É estranho pensar que hoje em dia a gente tem personagens como o Vegeta que conseguem simplesmente ter um poder imenso, e que o Goku ainda assim tem esse poder mais imenso ainda, e ele consegue ser um rival. E atualmente o Vegeta e o Goku são os rivais, mas antigamente o rival era ou o Piccolo ou o Ten Shinhan. Sim. Uma grande parte da redenção do Ten Shinhan tem a ver com o Chaos, que é o amiguinho dele, esse vampiro chinês. Sim, ele é baseado nos vampiros da China. E é muito interessante a gente ver a redenção do Ten Shinhan, porque a gente tem cenas que mostram ele simplesmente, cara, é fofinho a redenção do Ten Shinhan, tanto por causa do Chaos, tanto por causa do Goku. E mesmo contando essa narrativa, desde que ele foi integrado aos Guerreiros Z, ele já fez muita coisa que no Super eles simplesmente esqueceram dele. E o respeito! Neste momento, o participante Jack Chun se levanta do chão! Meu rapaz, por que você não usa esse super golpe contra o mal e luta pelo bem? Não pode ser! Ainda no Dragon Ball clássico, a gente tem o Ten Shinhan usando o Mafuba, logo na saga do Piccolo Daimao. Sim, aquela técnica do Mestre Kami, que ele consegue selar inimigos mais fortes do que ele em um vaso. Só que ele vai acabar drenando certa parte do HP dele, da vida dele. Bom, a importância do Mafuba na saga do Piccolo Daimao acaba sendo muito grande, já que o Ten Shinhan acaba utilizando o Mafuba no Piccolo Daimao, porém ele acaba meio que errando e ele acaba prendendo um dos filhos dele,
ou um dos irmãos do Piccolo. Ah, aliás, na saga do Piccolo Daimao, o Yajirobe come de tipo cortar e fazer churrasco com o irmão do Piccolo. Canônico, é canônico. O Yajirobe comeu o irmão do Piccolo. O Tenshinhan, ele acaba participando bastante da saga do Piccolo Daimao, já que ele é um dos poucos que não morre. Sim, o Mestre Kami morreu na saga do Piccolo Daimao, o Kuririn morreu na saga do Piccolo Daimao, o Chaos morreu na saga do Piccolo Daimao, e no final a batalha foi praticamente só com o Goku, o Tenshinhan contra o Piccolo Daimao. Sim, todo mundo morreu na saga do Piccolo Daimao. E não adianta você falar, ah, mas e as esferas do dragão? O Piccolo Daimao matou o Shenlong. Então sim, por um tempo, os únicos guerreiros Z vivos eram o Tenshinhan e o Goku. É estranho pensar, né? Mas sim, teve uma época onde estava todo mundo morto, menos o Tenshinhan e o Goku. Basicamente, o que aconteceu durante a saga Saiyajin? Durante a saga Saiyajin, a gente teve os guerreiros Z lutando contra o Vegeta e o Nappa. Primeiramente, a gente teve o Vegeta e o Nappa fazendo um torneio pra ver quem que conseguia tancar os Saibamens. E bom, todo mundo conseguiu tancar os Saibamens. Todo mundo menos Yantia. Enfim, depois o Vegeta simplesmente colocou o Nappa pra sair na porrada com os guerreiros Z. Cara, o Nappa, ele era realmente um nível de poder absurdamente maior do que os guerreiros Z. O primeiro guerreiro Z a morrer foi o Chaos. O Chaos usou a telecinese e se explodiu nas costas do Nappa. Depois a gente teve o Tenshinhan logo em seguida. Por que o Tenshinhan morreu? Porque ele usou toda a sua energia focada em um Kikoru pra usar no Nappa. Nessa luta contra o Nappa, o Tenshinhan acaba, como é que eu posso dizer? O Tenshinhan acaba lutando muito bem e foi realmente a primeira pessoa a dar um dano considerável no Nappa. Bom, depois disso, a gente teve o Piccolo morrendo pro Nappa. Bom, no final dessa batalha, os únicos guerreiros Z que estavam vivos, que estavam lá anteriormente, eram o Kuririn e o Gohan. Bom, eu não vou falar da parte do Vegeta, até porque esse vídeo não é sobre a inteira saga Saiyajin. O Tenshinhan, muita gente pode pensar que não foi tão importante, mas cara, o Tenshinhan foi muito importante. Até porque o Goku, ele estava atravessando o caminho da serpente. E, bom, o que a gente precisava era fazer com que o Goku ganhasse o maior tempo possível pra, bem, chegar até lá. A gente sabe que o Tenshinhan, ele acabou comprando um certo tempo, já que ele lutou muito bem contra o Nappa. O Tenshinhan tem um dos momentos mais da horas que eu acho dele, de Dragon Ball inteiro, que é quando ele faz o Kikoru apenas com as mãos. Kikoruda! Durante a saga Cell, eu diria que é o momento em que o Tenshinhan tem o seu melhor momento da série de Dragon Ball inteira. Enfim, o Tenshinhan, no início da saga Saiyajin, ele tava quando o Trunks do futuro chegou e contou as notícias sobre todo mundo. O Tenshinhan também apareceu para enfrentar os androides 19 e 20. Ele não fez muita coisa na luta contra os androides 19 e 20, até porque ele era muito mais fraco. A gente sabe que o Tenshinhan era mais fraco porque o Kuririn é um humano, e o Kuririn foi absolutamente destruído pelos androides 19 e 20. E a gente também tem o Yantia, que é outro humano, que foi matado praticamente instantaneamente por um dos androides. Os únicos personagens capazes de realmente peitarem os androides ali eram o Piccolo e o Vegeta. O Goku não conseguiu tancar os androides, até porque o Goku tava dando um infarto. Depois disso a gente tem eles caçando onde era o laboratório secreto do Dr. Makigero, que a Bulma acabou descobrindo. E lá eles acham onde tá o 17, a 18 e o 16. Eles acabam... o 17 e o 18 acabam saindo e soltando o 16. E depois de um tempo a gente tem a chegada do Cell. Enfim, o Tenshinhan não faz praticamente nada durante muito tempo. Depois disso a gente tem o Tenshinhan no seu melhor momento de Dragon Ball inteiro. Contexto. O Piccolo estava lutando contra o número 17 pra
tentar matar o número 17 antes que o céu absorvesse o 17 e se tornasse o céu semi-perfeito. Quando o céu absorveu o número 17, ele virou o céu semi-perfeito, e o número 18 estava logo ali do lado. E enfim, alguém precisava ganhar tempo, e bom, a número 18 precisava fugir, porque senão o céu ia virar o céu perfeito. Enfim, o Tenshinhan então segurou o céu por 4 horas. O Tenshinhan segurou o céu semi-perfeito por 4 horas. Brother, isso foi uma das maiores contribuições do Tenshinhan, se não a maior contribuição do Tenshinhan. Você tá entendendo o que 4 horas de diferença não são? Se o Tenshinhan não tivesse segurado o céu por 4 horas, a gente não teria muito tempo de treinamento pro Vegeta e pro Trunks. A gente tem que lembrar que eles passaram 24 horas na Sala do Tempo, o que leva 1 ano dentro da Sala do Tempo. Ou seja, 4 horas é tipo 4 meses dentro da Sala do Tempo. Quando a gente faz as contas, a cada 2 horas na vida real se passa 1 mês na Sala do Tempo. Então assim, o Tenshinhan comprou pelo menos 2 meses de treinamento para o Trunks e o Vegeta. E quando o Trunks e o Vegeta saíram da Sala do Tempo, eles tinham força suficiente para tancar o céu semi-perfeito. Ou seja, cara, a saga Cell tava todo mundo morto se o Tenshinhan não tivesse segurado o céu semi-perfeito. Porque se o céu semi-perfeito tivesse pegado a número 18, ele teria absorvido a 18 logo no início, e a gente já teria que lutar contra o céu. Os Guerreiros Z já teriam que lutar contra o céu perfeito logo, tipo, no início, quando o Vegeta nem sequer tinha saído da Sala do Tempo. Então sim, o Tenshinhan foi extremamente crucial em segurar o céu semi-perfeito. A gente tem que lembrar que na saga Buu a gente teve bastante mortes e que, cara, teve muitos eventos dentro da saga Buu que, caraca, foi basicamente uma extinção em massa. Enfim, o Tenshinhan foi o cara responsável por salvar o Dende e o Mr. Satan dentro da saga Buu. E o pessoal gosta de dizer que o Kuririn é o humano mais forte, que o Kuririn é o humano mais útil, mas, cara, dentro da saga Buu, o Tenshinhan foi muito mais útil do que o próprio Kuririn. O Tenshinhan conseguiu desviar o ataque do Buu que estava indo em direção ao Dende e o Mr. Satan. E se você não sabe, o Dende, se ele morre, as esferas do dragão simplesmente param de funcionar. Simples. Ou seja, sem o Dende, não teria como reviver todo mundo. E o Mr. Satan foi responsável por usar a sua popularidade para convencer a Terra inteira a contribuir para Genkidama. Então, sim, se não fosse o Tenshinhan, a gente... Ou seja, sim, se não fosse o Tenshinhan, tava todo mundo morto. Durante o arco da ressurreição de Frieza, a gente percebe que o Tenshinhan também foi mal utilizado. Primeiramente, a gente vê que o Tenshinhan ainda tá desconfiado que o Vegeta vai trair todos nós. O Vegeta vai nos trair! Mas enfim, por mais que o Tenshinhan tenha alguns momentos legais no arco de ressurreição de Frieza, sinceramente o arco de ressurreição de Frieza é uma bosta também. Mas o Tenshinhan acaba tendo uns momentos legais, quando ele mata vários soldados do Frieza. E eu acho que foi meio que isso a função dos Guerreiros Z durante esse arco da ressurreição de Frieza. Eles simplesmente matarem os soldados do Frieza e, simplesmente, vamos matar os soldados do Frieza, e é isso. Mas fora isso, o Tenshinhan não teve muita coisa, cara. O Tenshinhan simplesmente ficou... Ele ficou lá, tá ligado?
Durante a saga do Goku Black, muito menos. O Tenshinhan, acho que ele nem apareceu na saga do Goku Black. Eu não consigo nem lembrar de ver o Tenshinhan na saga do Black. Obviamente o Tenshinhan não fez absolutamente nada nos torneios do universo 6 e 7. Ou seja, cara, o Tenshinhan dentro do anime de Dragon Ball Super só foi útil dentro do torneio do poder. E nem lá ele foi útil. Porque no torneio do poder, o Tenshinhan acaba usando todos os seus clones e todos os seus poderes para eliminar um sniper. E esse sniper já tinha sido meio que... ele já não era mais uma ameaça, porque o Vegeta já tinha meio que cuidado da situação. Cara, como assim, cara? O Tenshinhan simplesmente eliminou um cara que nem era mais uma ameaça. E pra ele eliminar esse cara, ele se jogou junto. Que bosta, meu irmão. Sério, que bosta. O Mestre Kami, ele teve uma ótima participação dentro do torneio do poder. Ele conseguiu eliminar adversários muito mais fortes do que ele, simplesmente com as suas técnicas e seu conhecimento de batalha. O que a gente tem que entender uma coisa é que o Tenshinhan poderia ter feito coisa nesse torneio. Ele poderia ter sido muito útil dentro desse torneio. Simplesmente porque, cara, o Tenshinhan ele não só tem as mesmas técnicas do Mestre Kami, ele tem mais técnicas do que o próprio Mestre Kami. O Mafuba, o Tenshinhan consegue usar. O Kikoru, ele foi usado uma vez ou outra, cara. Simplesmente, a única técnica realmente do Tenshinhan que ele usou foi o Kikoru e os clones. Mas, cara, fora isso, ele não fez nada. E isso me decepciona, porque tem tantas coisas que o Tenshinhan poderia ter feito. Como, por exemplo, ele poderia ter usado uma Mafuba em alguma forma. Ele poderia ter usado vários clones pra ficar espiando em outros personagens, tipo, meu Deus, Piccolo, o Gohan está precisando de ajuda. Olha, Goku, eu acho que esse cara aqui, ó, ele tá querendo trair nós aqui, esse tal de Vegeta. Ele tá tentando nos trair, o Vegeta vai tentar nos trair. Ele pode muito bem olhar os outros universos e perceber quais lutadores são ameaça. E já que o Tenshinhan é um cara telepático, ele pode muito bem só comunicar, tipo, pô, esse cara aqui, ó, vai dar um probleminha. Ele poderia muito bem utilizar o Kienzan para dar uma formatada na arena, ou utilizar o Kienzan para manipular o cenário. O Tenshinhan também tem acesso ao Kamehameha, ele também tem acesso a várias outras técnicas. Então assim, cara, eu acho que foi muito decepcionante eles não terem feito nada com o Tenshinhan dentro do torneio do poder. Pelo menos nada de útil, né? O Tenshinhan simplesmente... A única coisa que eu posso dizer sobre o Tenshinhan é que ele não foi o primeiro a ser eliminado. Acho que ele foi o segundo ou terceiro a ser eliminado. Durante Dragon Ball Z, no filme do BoJack, a gente consegue ver o Tenshinhan lutando contra o Trunks do futuro. E cara, o Tenshinhan tá simplesmente dominando a luta de início. O Tenshinhan tá lá metendo pau no Trunks do futuro, só que aí o Trunks do futuro acaba apelando pro Super Saiyajin. E cara, eu acho que esse deveria ser mais ou menos a escala de poder do Tenshinhan. Eu acho que o Tenshinhan deveria ser tão forte quanto os outros Guerreiros Z, só que na sua forma base. Sim, eu acho que o Tenshinhan deveria ser tão forte quanto o Goku ou o Vegeta, só que na forma base. Bom, existem diferentes finais para certos personagens e diferentes coisas que eles seriam ótimos naquele final. Como, por exemplo, talvez um final pro Gohan não seria um final em que ele está sempre treinando, já que o Gohan, ele nunca gostou de lutar. O Gohan sempre foi um cara da paz. O Gohan até fala pro Cell: eu não sou como meu pai, eu não gosto de lutar. E o Gohan só acabou lutando quando ele teve a morte do Android 16, quando ele presenciou essa morte. Gohan, lute pelas flores, pelos animais que eu amo tanto, Gohan. E bom, um final feliz pro Gohan não é um final onde ele tá simplesmente lutando toda hora, onde ele está tendo que enfrentar uma grande ameaça. Um final feliz pro Gohan é um final onde ele acaba tendo, sei lá, ele só acaba tendo uma vida normal, ele acaba finalmente estudando as formiguinhas dele, tá ligado? Mas pro Tenshinhan, cara, ele é um cara que tá simplesmente sempre treinando, ele abriu um seu próprio dojo. E se a gente parar pra pensar que o Tenshinhan foi o único Guerreiro Z que, tipo, dos humanos, que não parou de treinar, o Tenshinhan deveria ser o mais forte dos Guerreiros Z humanos. E eles talvez só estejam atrás do Kuririn. Sim, o Tenshinhan é mais forte que o Mestre Kami, e eu sei que ele é mais forte que o Mestre Kami. E simplesmente, o Mestre Kami tem uma puta de uma armadura de roteiro. No mangá ele leva um socão do Jiren. Cara, eu sinceramente eu não tanco o fato de que do Mestre Kami ter sido atacado pelo Jiren, cara. Pelo Jiren.
O Tenshinhan foi ainda mais injustiçado no mangá, já que o Tenshinhan nem foi mostrado ele sendo eliminado. Pelo menos no anime ele ganhou um episódio. Um episódio bostinha, sinceramente o pior episódio do Torneio do Poder. Mas ele acabou ganhando. E simplesmente o Tenshinhan, ele é simplesmente injustiçado toda hora. Acho que a única vez que o Tenshinhan não foi injustiçado é no Dragon Ball clássico. Mas fora isso, eu acho que ele nem estava direito no Dragon Ball GT. Tipo, os caras simplesmente esqueceram dele do Dragon Ball GT. No Dragon Ball Super esqueceram dele também. No Dragon Ball Z ele foi importante nas duas primeiras sagas. Ele foi importante na saga Saiyajin e na saga Cell. Mas fora a saga Saiyajin e fora a saga Cell, o Tenshinhan também não foi lá tão importante. No clássico, ele era considerado um dos guerreiros mais fortes. Sim, mais forte que o Goku. Sim, já teve um tempo onde o Tenshinhan foi mais forte que o Goku. O que eu gosto sobre o Tenshinhan é que ele não é o cara mais forte, mas ele ajuda como pode. E é isso que eu descreveria o personagem do Tenshinhan. Ele pode não ser o cara mais forte, mas ele sempre vai ajudar quando ele pode. Tipo como ele segurou o Cell por um tempão. Ele só fez isso, cara, ele não conseguiria vencer do Cell. Ele não consegue vencer do Cell. Então ele vai ajudar como pode, ele vai segurar o Cell. Na saga Saiyajin ele lutou contra o Nappa. E, cara, por mais que o Tenshinhan tenha perdido um braço, o Caos tenha morrido, o Tenshinhan ainda fez alguma coisa. Ele lutou até o último momento dele. E você pode dizer, tá, mas ele também fez a mesma coisa no Torneio do Poder. Não, no Torneio do Poder ele só foi burro mesmo, de ter se jogado com um cara que já nem era uma ameaça. Se a gente tivesse visto o Tenshinhan se esforçando e, tipo, ver ele quase morrendo, tipo, meu Deus, e ele conseguisse eliminar umas duas pessoas, talvez não tão fortes, ainda seria melhor porque a gente veria o tanto que o Tenshinhan se esforça. E eu acho que essa é a parte legal do Tenshinhan. Porque ele simplesmente se esforça. O Tenshinhan, ele não é um cara que vai ficar lá vendo as coisas acontecerem e não fazer nada. Por mais que ele seja mais fraco do que os outros guerreiros Z, do que muitos dos outros, que ele seja bem mais fraco que o Goku, do que o Vegeta, do que o Gohan, cara, ele ainda vai tentar, ele ainda vai fazer o que pode. Mas enfim, esse é um vídeo inteiro sobre o Tenshinhan. Tenshinhan. Mas enfim, não tem muito o que dizer sobre esse vídeo. Eu diria que eu só tô meio que sendo meio besta aqui. Mas enfim, se você tiver gostado e quiser ver mais conteúdo como esse e quiser acompanhar o conteúdo aqui novo do canal, bom, é só se inscrever. E bom, até a próxima. Tchau, tchau. 引っこ抜かれてあなただけについてゆく今日も運ぶ戦う増えるそして食べ